Fala, povo lindo, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente está aqui para falar desse cara tão conhecido por construir vários quartos cheios de equipamentos de tortura e que foi conhecido como o primeiro serial killer mais conhecido no país dos Estados Unidos. Bom, mas antes de começar, deixa seu like, se inscreve no canal e aperta os cintos, que hoje tem vídeo. Bom, tudo começou em meio a uma exposição universal em 1893 em Chicago, também conhecida como Exposição Colombiana, que comemorou o 400º aniversário da chegada de Cristóvão Colombo às Américas. Essa grande exibição contou com várias exposições, incluindo o primeiro automóvel movido a gasolina dos Estados Unidos, o quadriciclo Daimler, e uma estátua Vênus de Milo feita de chocolate. No entanto, o local onde aconteceu a exposição se tornou mais conhecido do que muitos imaginariam um dia. Posteriormente, a área ficaria conhecida como Castelo da Morte, o lar de Henry Howard Holmes, o primeiro serial killer documentado da América. Bom, ele nasceu em 1861, na cidade de New Hampshire, nos Estados Unidos. Quando ele nasceu, seu real nome era Herman Mugged. Ele era um dos melhores alunos e por isso acabou se tornando um dos alvos principais dos valentões da sua sala. Os valentões descobriram que ele tinha medo de médico na cidade. Então, no intuito de pregar uma peça no garoto, eles obrigaram ele a invadir o laboratório do doutor lá na universidade e ficar de frente a frente com o esqueleto que tinha lá dentro. Foi nesse período que o Holmes ele nasceu uma sede por morte. O Holmes ele era de uma família muito rica e mostrou sinais de grande inteligência desde novo. Ele sempre era interessado na medicina desde criança. Ele supostamente prendia animais para fazer cirurgia neles. Era uma brincadeira dele. Alguns relatos até sugerem que ele matou o companheiro de infância dele na época. Em 1882 ele entrou na Universidade de Michigan. Foi nesse tempo que ele era visto como aluno medíocre, mas logo ele se formou em medicina. No seu período de estudante, ele trabalhou no laboratório de anatomia da universidade. Foi nesse período que ele conheceu o trabalho do Dr. Nahum White, que era um notável defensor da dissecação humana. Além da inteligência e experiência, o Holmes ele tinha um jeito muito peculiar de ganhar dinheiro. Ele roubava os cadáveres do cemitério da cidade e vendia ilegalmente para a faculdade. Por muitas das vezes ele admitiu usar os corpos para fraudar as empresas de seguro de vida na época. Em 1884 ele quase foi impedido de se formar, quando a cabeleireira viúva acusou ele de uma falsa promessa de casamento com ela. Mais tarde ele viajou para Filadélfia, na Pensilvânia, e conseguiu um emprego de zelador num hospital estadual, mas assim ele saiu alguns dias depois. Posteriormente, ele assumiu um cargo em uma drogaria da Filadélfia, mas enquanto trabalhava lá, um menino morreu após tomar um remédio comprado lá na loja. O Holmes ele negou qualquer envolvimento na morte da criança e deixou a cidade imediatamente. Meio suspeito, né? Bom, depois que ele se formou, o Holmes ele passou anos vivendo de forma inconstante. Ele trocava sempre de cidade, de emprego, de esposa. Ao se estabelecer em Illinois, em 85, ele trocou seu nome de Herman Mugged, que era na época, para Henry Howard Holmes, que era o nome dele atual, para evitar a possibilidade de ser exposto pelas vítimas dos golpes que ele aplicava na época, né? O Holmes ele alegou que matou sua ex-colega de classe da faculdade de medicina, a Robert Lecoq, em 1886, para ganhar o dinheiro do seguro. Nesse ano, ainda casado com Clara, Holmes se casou com a Mirta. Ele pediu o divórcio de Clara algumas semanas depois de casar com Mirta, alegando infidelidade por parte dela. Bom, até então nada foi comprovado, né? Então esse processo não levou a nada. A papelada restante indicava que ela provavelmente nunca foi nem informada desse processo, e assim o divórcio nunca foi finalizado. Porém, foi indeferido dia 4 de junho sob o fundamento de falta de processo. O Holmes ele teve uma filha com Mirta, a Lucy. Ela nasceu dia 4 de julho de 1889, em Chicago. A Lucy se tornou professora de uma escola pública. O Holmes ele morava com a Mirta e a Lucy, que era filha dele, lá em Illinois, e ele passava a maior parte do tempo dele em Chicago, cuidando dos negócios. O Holmes ele casou-se com a georgiana em 17 de janeiro de 1894, enquanto ele ainda estava casado com Clara e Mirta. O Holmes ele conseguiu um emprego numa farmácia usando todo o seu conhecimento em medicina.
e o seu talento infalível de encantar todos com aquele jeitinho cativante dele. O Holmes era um cara muito sofisticado e que andava sempre na moda. Sua personalidade era muito agradável e brilhante, o que fazia dele um homem muito charmoso, atraente. Teve um tempo que ele até chegou a se casar com 3 mulheres desconhecidas ao mesmo tempo. Em contraponto de seus talentos notáveis, o Holmes tinha uma fama de péssimo pagador. Isso fez com que ele fizesse sua primeira vítima fatal, justamente a dona da farmácia onde ele trabalhava. Tudo aconteceu assim: com a morte do marido dela, da Elizabeth, que no caso era a dona da farmácia, Holmes convenceu ela a vender o seu negócio para ele, a farmácia. Porém ele não pagou, ele ficava naquele enrola-enrola com ela, e logo ela acionou os advogados dela. Depois disso ela sumiu e nunca foi vista, sem deixar nenhum rastro. Ninguém soube do real paradeiro dela. Em seguida, Holmes se dedicou a um projeto ainda mais audacioso na época, que ele comprou um terreno lá na frente da farmácia e decidiu construir um gigantesco prédio de 3 andares, que foi o chamado Castelo da Morte. A estrutura era grande e feia, tinha mais de 100 quartos e chegava a ser quase um quarteirão todo dali do bairro. Chicago era uma cidade que estava se desenvolvendo no final de 1880 e novas construções estavam surgindo ali. Uma das curiosidades da construção é que as equipes de engenheiro eram substituídas constantemente. A estratégia só serviu para que Holmes soubesse de cada detalhe da planta local. O primeiro andar era um bloco inteiro de fachadas de loja, no qual ele poderia alugar para uma enxurrada de novos negócios que ele abriria na cidade na época. No terceiro andar conteria apartamentos para a crescente população da região, que sem saber se tornariam as vítimas de Holmes. Alguns dos quartos tinham paredes com divisórias falsas, já outros possuíam 5 portas, sendo que algumas davam de cara com parede de tijolos. Muitos dos recintos escondiam embaixo das tábuas do assoalho uma tubulação que levava os corpos até o porão, onde Holmes dissecava, queimava e esfolava suas vítimas. De certa forma, a casa era equipada com passagens secretas, alçapões, salas à prova de som, portas que podiam ser trancadas por fora, jatos de gás para asfixiar as vítimas, um forno para cremar os corpos. No auge de sua carreira, durante a Exposição Colombiana Mundial em Chicago em 1893, ele supostamente seduziu e assassinou várias mulheres, normalmente ficando noivo delas e depois matando para garantir o controle de suas economias. Bem psicopata, né? O Holmes também exigia que seus funcionários fizessem seguro de vidas políticas, nomeando ele como beneficiário para que ele pudesse coletar o dinheiro depois de matar. Ele vendeu os corpos de muitas de suas vítimas para escolas médicas locais. Embora a mansão não tivesse uma aparência convidativa, as vítimas entravam lá por vontade própria. Muitas vezes eram os próprios funcionários. Durante seus 2 curtos anos no castelo, Holmes contratou mais de 150 mulheres para trabalhar com ele. E, geralmente, elas eram seu alvo predileto. Uma das primeiras vítimas de assassinato do Holmes foi a sua amante, a Julie Smith. Ela era esposa do Ned Conner, que se mudou para o prédio de Holmes e começou a trabalhar no balcão de joias de sua farmácia. Depois que Conner descobriu sobre o caso dele com a Smith, ele largou o emprego e simplesmente se mudou, deixando a Smith com a filha, que era a Pio, para trás, e deixou lá elas duas com Holmes. A Smith ela ganhou a custódia de Pio, que era a filha dela, e permaneceu lá no hotel e continuou seu relacionamento com Holmes. Julia e Phil desapareceram na véspera do Natal, em 1891. Holmes mais tarde alegou que ela havia morrido durante um aborto, embora realmente o que aconteceu com elas nunca tenha sido confirmado. Outra provável amante de Holmes era Emmeline, que começou a trabalhar no prédio em maio de 1892 e desapareceu em dezembro. Ninguém sabe o paradeiro dela. Outra mulher também desaparecida foi a Edna Van Tissel, que também tem estado como uma das vítimas de Holmes. Os métodos de assassinato de Holmes eram a asfixia de suas vítimas, incluindo overdose de clorofórmio, superexposição a vapores de gases de iluminação, preso em uma boada sem ar. Ele queimava algumas vítimas ainda com vida, para vocês terem ideia. Enquanto trabalhava no prédio bancário do lado, o Holmes ele conheceu e se tornou amigo íntimo de Benjamin Pitezel, um carpinteiro com um passado bem criminoso, que exibia uma lata de carvão que ele inventou na época. O Holmes ele usou Pitezel como seu braço direito para vários esquemas criminais na época. Um promotor depois até descreveu Pitezel como a ferramenta do braço direito de Holmes.
No início de 1893, uma atriz chamada Minnie Williams, ela se mudou para Chicago. Holmes conheceu ela em um escritório de empregos, embora houvesse boatos que ele conheceu ela anos antes. Ninguém sabe, né? Ele ofereceu um emprego para ela trabalhar no hotel. E ela aceitou, né? Como de fato, o Holmes convenceu Minnie a transferir a escritura de sua casa no Texas para ele, como um homem chamado Alexander Bond, que era um apelido dele. Ele usou de fachada para conseguir a escritura dela, entendeu? Em abril de 1893, a Minnie transferiu a escritura, com o Holmes servindo como notário. O Holmes mais tarde até assinou a escritura para o Pixel, dando-lhe o nome Fachada de Benton Lehman. No mês seguinte, o Holmes e Minnie se apresentaram como marido e mulher. Eles então alugaram um apartamento em Chicago. A irmã de Minnie até resolveu fazer uma visitinha para ela em 1893, mas depois disso elas sumiram. Tanto a Minnie como a Anne, a irmã dela. Nenhuma das duas foram vistas, ninguém sabe o paradeiro delas. Bom, o Holmes tinha um espírito muito empreendedor. Com base na formação médica, ele tinha também muitos contatos e ele foi capaz de vender os esqueletos para vários laboratórios médicos e escolas. Tanto ele, como às vezes um assistente contratado dele, era acusado de arrancar carne dos corpos e de cercá-los e preparar os esqueletos para ficarem viáveis. E os restos seriam jogados nas covas e depois quebrados com ácido aí, para destruir as evidências. Bom, eles eram acusados, mas eles sempre escapavam, né? Com as seguradoras pressionando para processar Holmes por incêndio criminoso, ele acabou deixando Chicago. Em julho de 1894, Holmes foi preso e encarcerado pela primeira vez por vender bens hipotecados. Enquanto ele estava na prisão, ele começou a conversar com um bandido condenado chamado Marion, que cumpriria 25 anos de pena. O Holmes arquitetou um plano para roubar $10.000 de uma seguradora, fazendo uma apólice contra si mesmo e depois fingindo sua morte. O Holmes prometeu para o Marion uma comissão de $500 em troca de um advogado de confiança. O Holmes foi encaminhado a uma jovem advogada, chamada Jephtha Hove. A Hove trabalhava com seu irmão mais velho, o Afonso, que não tinha envolvimento nenhum com crime. Ele, na época, queria era distância. Bom, a advogada Jephtha, no entanto, ela achou o esquema de Holmes brilhante. No entanto, o plano de Holmes de fingir sua própria morte falhou quando a seguradora suspeitou e depois se recusou a pagar a ele o dinheiro. Sendo assim, ele arquitetou um plano semelhante com Pitzel. Bom, ele nem foi atrás de briga não. Ele simplesmente chamou o Pitzel, que concordou em fingir sua própria morte para que a esposa pudesse receber uma apólice do seguro de vida, que era esses $10.000, que ela iria dividir com Holmes e com a advogada. O esquema que aconteceria na Filadélfia exigia que Pitzel se estabelecesse como um inventor, e então fosse morto e desfigurado com uma explosão de laboratório. O Holmes teria que arranjar um cadáver que fosse parecido com ele para poder forjar a morte de um Pitzel. Mas em vez disso, o Holmes ele pegou o Pitzel, matou, deixou ele inconsciente com clorofórmio e incendiou o próprio corpo dele. O Holmes deu a entender que o Pitzel estava vivo. Depois ele usou o clorofórmio nele antes dele ser incendiado. No entanto, as evidências forenses apresentadas no julgamento posteriormente de Holmes mostraram que o clorofórmio foi administrado após a morte de Pitzel, o que de fato a seguradora desconhecia. Provavelmente ele fez isso para fingir o suicídio e depois ele se inocentar. Assim ele livrando a pele dele de culpa de assassinato perante o júri. O Holmes recebeu o pagamento do seguro com base no cadáver genuíno de Pitzel. O Holmes então manipulou a esposa dele, a bichinha desavisada, né? Ele manipulou a esposa de Pitzel, pedindo para ela permitir que 3 de seus 5 filhos ficassem sob custódia dele, como garantia. A filha mais velha e o bebê permaneceram com a senhora Pitzel. Holmes e os 3 filhos de Pitzel, então, viajaram pelo norte dos Estados Unidos e pelo Canadá. Simultaneamente, ele acompanhou a senhora Pitzel ao longo de uma rota paralela. O tempo todo ele mentindo para ela, para a senhora Pitzel, sobre o marido dela, alegando que o Pitzel estava vivo e estava se escondendo em Londres, e mentindo também sobre o verdadeiro paradeiro dos seus 3 filhos logo depois, né? Seus 3 filhos desapareceram. Em Detroit, poucos anos antes de entrar no Canadá, eles estavam separados por alguns quarteirões. Em uma mudança ainda mais audaciosa, Holmes estava hospedado em outro local que a sua esposa não sabia sobre todo o caso. E Holmes assassinou Alice nele, colocando elas dentro do baú à força, trancando elas dentro. Ele fez um buraco na tampa, colocou uma mangueira e prendeu elas e botou gás ali dentro. Botou a mangueira ligada no gás e matou elas asfixiadas.
O Holmes ele enterrou os corpos dela totalmente nus no porão da casa alugada dele, em Toronto. Essa casa onde ele enterrou as meninas, ela nem existe mais, ela foi realinhada hoje em dia. O Frank, um detetive da polícia da Filadélfia, ele foi designado para investigar o caso de Holmes e encontrar as 3 crianças desaparecidas. Bom, esse investigador ele encontrou o corpo das 3 crianças desaparecidas, totalmente decomposto no quintal da casa. O Pitzel no porão da casa em Toronto. O detetive então foi para Indianápolis, onde Holmes havia alugado uma casa no campo também. E Holmes teria visitado uma farmácia local para comprar os medicamentos que ele até usou para matar a jovem Pitzel. E também ele foi numa oficina para afiar as facas, que ele usou para cortar os corpos e depois queimá-los. Os dentes e os pedaços de ossos do menino foram descobertos na chaminé dessa casa. A onda de assassinato de Holmes finalmente terminou quando ele foi preso em Boston, no dia 17 de novembro de 1894, depois de ter sido rastreado na Filadélfia pelos Pinkertons. Ele foi detido por um mandado de segurança, por roubo de um cavalo no Texas. Já que as autoridades ficaram mais desconfiadas a essa altura, o Holmes parecia prestes a fugir do país na companhia da sua inocente terceira esposa, que na época não sabia de nada. Após a descoberta dos corpos de Alice e Nellie, em julho de 1895, a polícia e os repórteres de Chicago começaram a investigar o prédio de Holmes, agora conhecido como o Castelo da Morte. Embora muitas alegações sensacionais tenham sido feitas, nenhuma evidência foi encontrada que pudesse ter condenado Holmes em Chicago. De acordo com Schilzer, as histórias dos equipamentos de torturas encontrados no prédio são apenas ficções do século XX. Em outubro de 1895, Holmes foi levado a julgamento pelo assassinato de Benjamin Pitzel e foi considerado culpado e condenado à morte. A essa altura, era evidente que o Holmes também havia assassinado as 3 crianças de Pitzel que estavam desaparecidas. Após sua condenação, Holmes confessou 27 assassinatos em Chicago, Indianápolis e Toronto. Embora algumas pessoas que ele confessou ainda estivessem vivas para contar a história. O Holmes recebeu $7.500 pelos jornais de Western em troca de sua confissão, o que rapidamente foi considerado um desplante, né? Holmes deu vários relatos contraditórios de sua vida inicialmente, e alegando inocência, e mais tarde ele disse que estava possuído pelo Satanás. Que desculpa, hein? Sua propensão de mentir se tornou difícil para os pesquisadores determinar a verdade com base nas suas declarações. Enquanto escrevia suas confissões na prisão, o Holmes mencionou como sua aparência facial mudou drasticamente na prisão. Ele descreveu sua nova aparência como sombria, horrível, um molde satânico. E escreveu que agora ele estava convencido que depois de tudo que ele tinha feito, ele estava começando a se parecer com o diabo. O fim de Holmes, apesar dele ter confessado somente 27 crimes para os policiais, acredita-se que esse número possa ser muito maior, já que Holmes teria dito que por volta de 200 vítimas ele teria matado, antes de ser enforcado no dia 7 de maio de 1896. Antes dele morrer, ele falou que estava se transformando no diabo, e esse estigma ganhou mais força para o seu corpo cair ao solo. O seu pescoço na hora não estalou como deveria ter estalado, ele ficou se contorcendo ainda uns 20 minutos antes de ser declarado morto. Além do mais, algumas pessoas envolvidas no caso tiveram um final super trágico. O homem que inicialmente indicou a polícia para os negócios ilegais de Holmes, que era o carcereiro lá, ele foi baleado por um policial em Chicago. O diretor da prisão onde ele foi mantido, preso, se matou. O escritório do promotor público pegou fogo e o único item que sobreviveu na época intacto foi a foto de Holmes. Até Patrick Killan, o ex-zelador do prédio, do castelo que Holmes tinha na época, assombrado, ele cometeu suicídio em 1914. O próprio castelo foi misteriosamente destruído por um incêndio em agosto de 1895. Após várias explosões, o castelo pegou fogo, mas mesmo assim continuou lá. Depois os investigadores encontraram uma lata de gás vazia sobre os degraus lá do prédio. E mesmo com tudo isso, o prédio ficou intacto ao incêndio e permaneceu em uso até ser demolido em 1938. Hoje em dia o local é ocupado por uma filial do Serviço Postal dos Estados Unidos. Bom, agora em 2017, existiam boatos que o Holmes conseguiu escapar da execução e que ele estaria vivo. Então o corpo dele foi enxumado para testes conducivos do Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade da Pensilvânia. Devido ao caixão estar contido em cimento, o seu corpo não se decompôs como normalmente acontece. Suas roupas estavam perfeitamente preservadas, seu bigode estava lá, totalmente intacto. O corpo foi positivamente identificado. Seus dentes eram dele mesmo,
A sua roupa era dele mesmo, o bigode foi comprovado que era dele mesmo. Sendo assim, fica confirmada a morte de Holmes. Ele realmente morreu, ele realmente foi morto e ele não está mais aqui em terra para cometer esses crimes. E bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Não esquece de se inscrever e curtir o vídeo. Beijos, tchau, tchau.